Salmo 51. Salmo 51. So now we are going to look at a psalm of repentance. Agora nós vamos olhar para um salmo de arrependimento. We looked at a psalm that talked about the Word of God. Nós vimos um salmo que fala sobre a palavra de Deus. Now we'll look at a psalm of repentance. Agora vamos falar sobre um salmo de arrependimento. So let's read Psalm 51. Então vamos ler o Salmo 51. Ao mestre de canto, o salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mau perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes, na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Faz bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Now this is a psalm of David. Este é um salmo de Davi. And the background is that David had committed a sin. O contexto, o pano de fundo é que Davi cometeu um pecado. That sin is mentioned in 2 Samuel chapter 11. Esse pecado é mencionado em 2 Samuel capítulo 11. And that sin was the sin of adultery. Esse pecado foi o pecado de adultério. And then it was the sin of murder. E depois o pecado de homicídio. And David tried to cover up his sin. E Davi tentou encobrir o seu pecado. And so in 2 Samuel chapter 11 verse 14 and 15. E em 2 Samuel, no capítulo 11, versículos 14 e 15, he tries to cover up his sin of adultery. ele tenta encobrir o seu pecado de adultério. And so what he does is he writes a letter to Então- Uriah, you could read it. Então o que ele faz é escrever uma carta para Urias, nós podemos ler, 2 Samuel 11, versículo 14. Pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe a mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: pondo Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Tendo pois Joabe sitiado 16 also? You can. No, just 15 is fine. Até o 15. Right. And so David, like all of us, tried to cover up his sin. Davi, como
todos nós tentou encobrir o seu pecado. Sometimes to cover our sin, we will do things that are just worse. Às vezes, para tentar encobrir o nosso pecado, nós fazemos coisas que pioram a situação. And David thought that no one saw what he was doing. E Davi pensou que ninguém tinha visto o que ele estava a fazer. Joab, the general, didn't really understand why David was doing this. Joabe, ele não entendeu muito bem por que Davi estava a fazer isto. He didn't know about the sin, Ele não sabia acerca do pecado, but he did know that David was sending Uriah to his death. mas ele entendeu que Davi estava a mandar Urias para a morte. So he covered his sin. Então ele encobriu o seu pecado. And the prophet Nathan comes to David E o profeta Natan vem ter com Davi and shows David his sin. e mostra a Davi o seu pecado. So finally, in chapter 12, 2 Samuel chapter 12, Então no capítulo 12, and 2 Samuel, verse 13, versículo 13, you can read it. 2 Samuel 12, 13. Então disse Davi a Natan: pequei contra o Senhor. Disse Natan a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. All right, well, this is good, right? Então isso é uma coisa boa, não é? It's finished, right? Acabou. That's it. Isn't that wonderful? Não é algo muito bom? You confess your sin, Tu confessas o teu pecado, God forgives you of your sin, Deus perdoa-te o teu pecado. and it's finished. E acabou. Or is it? Mas será? There were consequences to David's sin. Houve consequências para o pecado de Davi. God forgave him, Deus perdoou, but there were consequences. mas houve consequências. It's a wonderful verse in 1 John 1:9. Um versículo maravilhoso em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Every believer should memorize 1 John 1:9. Todo cristão deveria memorizar 1 João 1. If we 9. confess our sins, he is faithful and just to forgive us of our sin. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar todos os nossos pecados e nos purificar. That is true every time. Isso é verdade todas as vezes. When we confess our sins, God is faithful and just to forgive us of our sin. Quando confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e Ele é justo para perdoar os nossos pecados. It's not wise to cover it up. Não é sábio tentar encobrir. It's wise to confess it. É sábio confessar. But sin does have consequences. Mas o pecado tem consequências. And in the case of David, there were 5 consequences to David's sin. E no caso de Davi, houve 5 consequências para o seu The pecado. first, David's son Amnon violated his sister Tamar. Primeira, o seu filho Amnon, ele violou a irmã Tamar. That is, that David's son was guilty of doing what David did, but this time to his own sister. Então, o seu filho Amnon, ele foi culpado de fazer aquilo que o pai Davi tinha feito, mas agora contra a sua própria irmã. That was a consequence of David's sin. Essa foi uma consequência do pecado de Davi. And that's found in 2 Samuel 13, verse 22. Isso é encontrado em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 22. The second consequence is found in chapter 13, verses 28 and 29. A segunda consequência encontramos no versículo 28 e 29 do capítulo 13 de 2 Samuel. There, Absalom, another son of David, orders the death of his brother Amnon. Lá lemos que Absalão deu ordem aos seus moços. So because of David's sin, Ele queria matar o seu irmão Amnon. David's daughter gets violated sexually. Então, por causa do pecado de Davi, a sua filha Tamar foi violada. David's son murders his brother. O outro filho de Davi mata o seu irmão. The third consequence is in chapter 18, 2 Samuel 18. A terceira consequência, em 2 Samuel, capítulo 18, 18, verses 14 and 15. versículos 14 e 15. And there, Joab and his armor bearers, Joab and the people who were with him, kills Absalom. Lá, Joabe e os outros guerreiros que estavam com ele mataram Absalão.
So now the result of David's sin is that a daughter was violated and 2 sons were killed. Então, como consequência do pecado de Davi, uma filha foi violada e 2 filhos foram mortos. A fourth consequence Uma quarta consequência, is in chapter 16, verse 22. capítulo 16, versículo 22. And here, Absalom publicly humiliates the concubines of David. Aqui, Absalão, de uma forma pública, ele humilhou as concubinas In other do seu words, pai. David committed adultery privately. Então, Davi, ele cometeu adultério de uma forma em privado. Absalom did something like that publicly. Mas Absalão fez algo parecido com aquilo, mas de uma forma pública. And the fifth consequence of David's sin E a quinta consequência do pecado de Davi, is found in 1 Kings chapter 2. encontrada em primeiro livro dos Reis, no capítulo 2, And verses 24 and 25. versículo 24 e 25. Now this happened many years later. Isto aconteceu muitos anos depois. Solomon is now on the throne. Salomão está agora no trono And Solomon orders the death of Adonijah, his brother. e Salomão ordena a morte de Adonias, o seu irmão. Now who was Solomon? Então quem é Salomão? Solomon was the child that was conceived from this adulterous relationship with Bathsheba. Salomão é fruto do relacionamento de adultério com Batseba. And Solomon was going to be the one who sits on the throne after David. E Salomão é aquele que se vai sentar no trono depois de Davi. But if there was no adultery, Mas se não houvesse adultério, Solomon would not have been born. Salomão não teria nascido. And if he wasn't born, E se ele não tivesse nascido, Adonijah, David's son, would have been the king. Adonias, o filho de Davi, seria o próximo rei. And Adoniah wanted to be king. E Adonias queria ser rei. And he tried to be king. E ele tentou ser rei. And Solomon told him that you must remain in a city, and if you step outside the borders of that city, you're going to die. Mas Salomão avisou, tu tens que ficar na cidade, não podes ultrapassar as fronteiras da cidade, porque se o fizeres, tu vais morrer. And one day he stepped out of the city, E um dia Adonias saiu da cidade and so Solomon killed him. e Salomão matou. So what is the result of David's sin? Então qual foi o resultado do pecado de Davi? One daughter gets violated, Uma filha foi violada, 3 sons die. 3 filhos morrem. That's the consequence. Consequências. God forgave him, Deus perdoou, but there's consequence to sin. mas há consequências para o pecado. And that's true even today in our lives. Isso é verdade também hoje nas nossas vidas. Sin affects other people. O pecado afeta outras pessoas. And so when David sinned, Nathan the prophet needed to come and expose the sin. Quando Davi pecou, foi necessário Natã vir como profeta e expor o seu pecado. Men have a sin nature. We have a sin nature. Nós, o ser humano, tem uma natureza And that pecaminosa. sin nature affects all of us. E essa natureza pecaminosa afeta-nos a todos And it affects others. e afeta outros. Well, Psalm 51 is David's confession of sin. O Salmo 51 é a confissão de Davi, do seu pecado. So he's committed adultery and he's also committed murder. He's ruined a family. Então ele cometeu adultério, também cometeu assassinato, e ele arruinou uma família. Uriah was faithful to David. Urias era um homem fiel a Davi. And at the end of David's life, Uriah is counted as one of David's faithful men. E no relato, no fim da história de Davi, Urias é contado lá, é descrito lá como um homem fiel a Davi. I don't know if you're familiar with those passages, Eu não sei se estão familiarizados but com at essas the end of passagens, David's life, he talks about his best men, mas no fim da sua vida, Davi fala acerca dos seus melhores homens, and Uriah is one of them. e Urias era um deles. Well, David prays for mercy. Então aqui nesse salmo, Davi ele, pede por So misericórdia. in verses 1 to 4,
he's praying for God to have mercy on him. Aqui no versículo 1 a 4, o Salmo 51, ele ora pedindo a Deus misericórdia. Que He Deus tenha says misericórdia. in verses 1 and 2, I'm very sorry for what I've done. Aqui nos versículos 1 e 2, vemos Davi expressar o seu lamento. Eu estou muito triste por o que eu fiz. I'm sorry. In verses 1 and 2, he talks about being very sinful. He has transgressed God. Então, desculpem, aqui no versículo 1 ele diz, eu sei que eu transgredi a lei de Cleanse Deus. me, verse 2, cleanse me from my sin. Versículo 2, lava-me da minha iniquidade. And then verses 3 and 4, he's very sorry for his sin. Então, nos versículos 3 e 4 é Now, que mostra o lamento dele por causa do seu pecado. He says, my sin is always before me. Ele diz, o meu pecado está sempre diante de mim. Against you and only against you have I sinned. Pequei contra ti somente eu pequei. So, here in this psalm, we learn what confession of sin is. Então, neste salmo nós aprendemos o que é confissão de pecado. He admits that he's sinful, Ele admite que ele é pecador. and he's very sorry for what E he ele has está done. muito triste. Ele lamenta muito In por ter feito verses isso. 5 and 6, Nos versículos 5 e 6, he talks about human nature. ele fala acerca da natureza humana. I was brought forth in iniquity, in sin my mother conceived me. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. In other words, I was born in sin. Em outras palavras, eu nasci em pecado. In verse 6, I was blinded by sin. No versículo 6, eu estava como que cego para o pecado. You know, this is what sin does. Isto é o que o pecado faz. Yes, we are born sinners, but we cannot blame being born a sinner for sinning. É verdade, nós nascemos em pecado, mas nós não podemos dizer que nós estamos cegos para ou justificar isso para pecar. We inherited a sin nature from Adam. Nós herdamos uma natureza pecaminosa de That's Adão. why we need to learn how to be good. We don't need to learn how to be bad. Por isso nós precisamos aprender a ser bons. Nós não precisamos aprender a ser maus. It's natural for É algo us. natural para nós. We are sinners. Nós somos pecadores. God hates sin. E Deus odeia o pecado. How much does he hate sin? O quanto é que ele odeia I o often pecado? talk about an illustration of a dog eating vomit. Eu uso muito uma ilustração de um cão a voltar a comer o seu próprio vômito. That's disgusting. É uma coisa nojenta. Would you eat your own vomit? Será que tu conseguirias comer o teu próprio vômito? A dog does it because that's his nature. Um cão faz isso porque essa é a natureza It's dele. not our nature. Mas não é a nossa If natureza. it was our nature, we would do it too. Se fosse a nossa natureza, nós também o faríamos. But for us, it's disgusting. Mas para nós isso é uma coisa nojenta. Our nature is a sin nature. A nossa natureza é uma natureza But God pecaminosa. doesn't have a sin nature. Mas Deus não tem uma natureza For pecaminosa. God, sin is disgusting. Para Deus, o pecado é uma coisa nojenta. We were born in sin. Nós nascemos no And pecado. that's why it seems so natural for us to sin. É por isso que parece tão natural para nós pecar. We've been blinded by sin. Nós fomos como que impedidos de ver pelo pecado. And we think something is good for us when in reality it is not. Nós pensamos que alguma coisa é boa para nós quando na realidade ela não é. David thought it was a good thing to commit adultery. Davi pensava que era uma coisa boa cometer Even adultério, though he knew it was wrong, mesmo sabendo que era errado. blinded by what the consequences would be. Ele foi impedido de ver as consequências que viriam. Sin blinds us. O pecado impede-nos de ver. David prays for cleansing. Davi ora pedindo So purificação. in verse 7 to 9, he says, "Purge me with hyssop, and I shall be clean, whiter than snow." Versículo 7 diz: Purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Verse 8, "Make me hear joy and gladness." Versículo 8, faz-me ouvir júbilo e alegria. Verse 9, "Hide your face from my sins." Versículo 9, esconda o rosto dos meus pecados. See, David's prayer is, "I want to be pure. Consegues ver? A oração de Davi é dizer: eu quero ser puro. I'm defiled by sin, Eu sinto-me enganado pelo pecado. but I want to be pure." Eu quero ser puro.
Verse 8. Versículo 8. Make me hear joy and gladness, that the bones you have broken may rejoice. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Here, he's broken by sin. Aqui ele está quebrantado por causa And do his pecado. desire is to be joyful again, but sin has broken him. O desejo dele é ter alegria, mas ele está quebrantado, está partido. Does sin break you? O pecado costuma te quebrantar. When you sin, do you feel broken, horrible, terrible for what you have done? Quando tu pecas, tu sentes-te horrível, tu sentes-te quebrantado por causa do que tu fizeste. You know, sometimes I do something that makes my wife sad. Às vezes, eu faço coisas que deixam a minha esposa triste. Maybe I'm quick to be angry. Às vezes, eu sou muito rápido para ficar irado. And it makes her sad. Isso faz com que ela fique triste. Now, maybe she did something to make me angry. Pode ser que ela tenha feito alguma coisa que me fez ficar zangado. And in one sense, maybe I'm right to be angry. E num certo sentido, até posso ter razão em ficar irado. But I'm never right to be angry. Mas eu nunca tenho direito, eu nunca estou certo em irar-me. And I often write that to my wife. E muitas vezes isso acontece, eu faço It isso à minha is esposa. never right for me to be angry. Não está certo, nunca está certo eu I ficar cannot irritado. blame this on something you have done. I cannot blame this on something you, my wife, has Eu não done. posso culpar a minha esposa por algo que ela fez. No matter what you do, it's not right for me to be angry. Não importa o que tu tenhas feito, não me justifica ficar irado. And we need to have that kind of attitude towards sin. E eu preciso mudar essa atitude em relação ao pecado. Sin is never right. O pecado nunca está certo. It's always wrong. Está sempre errado. And it should break us when we commit it. E deve levar-nos ao quebrantamento quando nós o We can't cometemos. blame our sin nature. Nós não podemos culpar a nossa natureza We can't pecaminosa. blame someone else. Não podemos culpar outras We pessoas. can't blame society. Não podemos culpar a sociedade. We are at fault. We sin. Nós somos os culpados, nós pecamos. And we need to acknowledge that. E nós precisamos perceber isso. David was broken by sin. Davi estava quebrantado por causa do pecado. And in verse 9, Em versículo 9, hide your face from my sins and blot out all my iniquities. esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. You know what he's really saying? Sabem o que é que ele estava realmente a dizer? Don't look at this, God. Deus, não olhes para isto. I feel so ashamed. Eu sinto-me tão envergonhado. Don't look at my sin. Não olhes para o meu pecado. You know, we do that to people, don't we? Nós fazemos isso com as pessoas. Nós não That's fazemos. why David covered his sin in the first place. É por isso que Davi tentou encobrir o seu pecado no What he início. did was terrible. O que ele fez foi And horrível. he didn't want anyone to know about it. Ele não queria que ninguém And soubesse. people will look at that and say, this is our king? Ele não queria que as pessoas perguntassem: será este é o nosso rei? This is not what we want in a king. Não é isto que nós queremos num He rei. takes our wives. Ele leva as nossas mulheres. Other kings take our land. Outros reis levam a nossa terra. He murders. Ele This is our assassina. king. É este o It's nosso rei. terrible. Ele é terrível. When we sin, we want to hide it too. Quando nós pecamos, nós também queremos esconder o Because nosso pecado. sin is disgraceful. Porque o nosso pecado é uma desgraça. And he wants the guilt taken away. E ele quer que a culpa seja He tirada. wants the stain taken away. Ele quer que a mancha, a sujidade vá embora. You know, we try to take away the stain of sin. Nós tentamos limpar as manchas do pecado. What do? O que é que fazemos? We try good works. Nós tentamos as boas obras. And we hope that the good works will take away the stain of sin in our lives. Nós tentamos fazer com que as boas obras limpem essas manchas das nossas The vidas. Bible says in Isaiah, all our good works, all our righteousness is like filthy rags. Mas a Bíblia diz em Isaías que todas as nossas obras, boas obras, são como trapos imundos. You're in your kitchen and your kitchen is very messy and dirty. Imagine a vossa cozinha num dia que ela seja muito suja. And you need to clean it.
e precisam but limpá-la, you don't have much time. mas não têm muito tempo. So you go into the bathroom Então vocês vão à casa de and you banho find a dirty rag. e encontram lá um pedaço de pano bem sujo. A rag that you use to clean the toilet. Um pano que costumam usar para limpar a sanita. And you pick it up and you bring it into the kitchen and you start cleaning the kitchen. E vocês trazem e começam a limpar a cozinha. And when you're finished, you look at the kitchen Quando terminam, vocês olham para a cozinha and it looks clean. e parece limpo. Is it clean? Será que está limpo? No. Não. The Bible says all your righteousness is like filthy rags. A Bíblia diz: todos os vossos atos de justiça são como trapos imundos. We can use good works to wipe away the stain and it looks clean. It looks like our lives are clean. Nós podemos usar as boas obras para tentar limpar os nossos pecados e achando que vão ficar limpos, But we are not clean. mas nós não ficamos limpos. And David is ashamed of his sin. E Davi, ele ficou com vergonha do seu pecado. Are you ashamed of your sin? Tu tens vergonha do teu pecado? David prays in verse 10 to 15 for restoration. Davi, ele ora nos versículos 10 to 15. 10 até 15 por a restauração. In verse 10, create in me a clean heart, O God. No versículo 10 ele pede: cria em mim, ó Deus, um coração Verse puro. 11, do not cast me away from your presence. Versículo 11, não me repulses da tua Verse presença. 12, restore to me the joy of your salvation. Versículo 12, restitui-me a alegria da tua salvação. Verse 14, deliver me from the guilt of bloodshed. Versículo 14, livra-me dos crimes de sangue. See, David is praying for God's restoration. Então, Davi está a orar pedindo restauração de Deus. Sin created damage. O pecado, ele causa danos. Create in me a clean heart. Renew a right spirit in me. Cria em mim, ó Deus, um espírito novo, um novo espírito. Cria um coração puro. Sin creates a fear of separation. O pecado, ele cria um medo de separação. Verse 11, do not reject, do not banish me. O versículo 11 diz: não me expulses. Don't take the Holy Spirit from me. Não tiras o teu Espírito I Santo don't de want to mim. be separated from the presence of God. Eu não quero estar separado da presença de That's Deus. what sin does. Porque é isso que o pecado Sin faz. separates us from God. O pecado separa-nos de Deus. And David is afraid of being separated from God. E Davi está com medo de ficar separado de Deus. Sin causes depression. O pecado causa depressão. Verse 12, he has a desire to enjoy again the joy of salvation. Versículo 12, ele tem um desejo renovado de experimentar a alegria da salvação. Sin is defeat. O pecado, ele é enganador. Verse 12, he has a desire to obey. Give me that desire to obey you. Ele expressa esse desejo de obedecer a Deus. He was guilty of murder. Ele é culpado de assassinato. And he's asking God to save him. E ele pede a Deus para o salvar. And if God would do so, he would shout for joy. E se Deus o fizesse, ele disse que saltaria de alegria. But he was guilty of murder. Mas ele é culpado de assassinato. What were the lessons that David learned? Quais foram as lições que Davi aprendeu? Verse 16. Versículo 16. You do not desire sacrifice, or else I would give it. Tu não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te os daria. David says, I'm willing to give you a sacrifice, Eu estaria disposto a dar-te um sacrifício, but you don't want it. mas tu não queres. It's not what he desires. Não é o que Deus quer. Now wait a moment. I thought that is what God desires. Espera um momento, mas eu achava que era isso que Deus queria, sacrifícios. In the Old Testament, there was a sacrificial system. No Antigo Testamento existe um sistema sacrificial. And if you sin, you bring a sacrifice. Se tu pecas, tu trazes um sacrifício.
But there was no sacrifice provided for adultery and murder. Mas não havia um sacrifício que pudesse ser providenciado no caso de If adultério you- ou de In assassinato. the Old Testament, if you commit adultery or murder, you die. No Velho Testamento, se cometesse adultério ou assassinato, tu morrerias. You would be stoned to death. Serias apedrejado até à morte. There was no sacrifice to bring. Não haveria nenhum sacrifício possível para ser And trazido. David knew it. E Davi sabia disso. David was the king, and he deserved for the people to stone him. Davi era o rei, mas ele merecia que o povo o apedrejasse. How could he say, "Don't stone me because I'm the king"? Como é que ele poderia dizer, não me apedrejem porque eu sou o rei? What would happen to the law of God? O que é que aconteceria à lei de Deus? The law of God is for everyone, whether a king or not. A lei de Deus é para todos, seja ele rei ou não. God didn't want a sacrifice. Deus não aceitava o sacrifício. David deserved to die. Davi merecia morrer. So he says in verse 17, Por isso ele diz no versículo 17, go ahead, you read it. sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. What God desires is a broken, humble spirit, O que Deus deseja é um espírito quebrantado e humilhado, a repentant heart. um coração arrependido. God desires humbleness and repentance. Deus deseja humildade e arrependimento. But no one is saved based on humbleness and repentance. Mas ninguém é salvo baseado na humildade e no arrependimento. God requires us to humble ourselves in God's eyes. Deus exige que nós nos humilhemos diante dos seus And olhos. he requires our repentance. E Ele exige o nosso But arrependimento. that can't forgive us. Mas isso não pode perdoar-nos. Only the cross of Jesus Christ can forgive us. Só através da cruz de Cristo é que nós somos perdoados. The only way that David could ever be forgiven of this sin is through the death of the Messiah. A única forma pela qual Davi poderia ser perdoado o seu pecado era por meio da morte do Messias. How should we deal with sin in our lives? Como é que nós devemos lidar com o pecado nas nossas Let's vidas? read Proverbs chapter 28 Vamos ler Provérbios, capítulo 28, and verse 13. versículo 13. Provérbios 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. If you and I try to cover sins we do, God's not going to allow that to happen. Se nós tentarmos se tu e eu tentarmos encobrir os nossos pecados, Deus não vai deixar que isso You're not aconteça. going to prosper. Isso não vai prosperar. You're not going to grow in the Lord. Tu não vais crescer no Senhor. You're not going to get away with it. Tu não vais conseguir com essa If you estratégia. cover your sin, it might be good for you in the short term. Se tu encobrires o teu pecado, poderá ser bom para ti durante um curto período de It tempo. will not be good for you in the long term. Mas a longo prazo não será bom para ti. There are consequences. Haverá consequências. And God will not let you get away with your sin. E Deus não vai deixar-te continuar com o teu pecado. But if we confess it and we forsake our sin, God will have mercy on us. Mas se nós confessarmos e se nós abandonarmos o pecado, Deus terá misericórdia de nós. That's amazing that God has that character. É algo maravilhoso perceber que Deus tem esse tipo de He's caráter. a God who will show mercy. É um Deus que mostra misericórdia. Look at Acts chapter 3 Vejam em Atos, no capítulo 3, and verse 19. versículo 19. Atos, capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Yeah, if we repent, God will blot out our sin. Sim, se nós nos arrependermos, Deus lança fora o nosso pecado. How does he blot out our sin? Como é que Ele limpa, como é que Ele lava o nosso pecado? Colossians chapter 2 Colossenses, capítulo 2, and verses 13 and 14. versículos 13 e 14. Colossenses 2, 13 e 14. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne,
13, 14, right? vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Now, in the Old Testament, when the people of God brought a sacrifice, No Velho Testamento, quando o povo de Deus trazia um sacrifício, it covered their sin. aquilo cobria o pecado. It didn't take away their sin. Não levava embora o pecado. The only thing that can take away our sin is Jesus Christ. A única coisa que pode tirar o pecado é a obra de Jesus Cristo. John the Baptist says about Jesus, "There's the Lamb of God who takes away the sin of the world." João Batista diz, apontando para Jesus, esse é o Cordeiro de Deus que tira o And pecado when do he mundo. died on the cross, his sacrifice doesn't cover our sin. E quando ele morreu na cruz, o seu sacrifício não cobriu apenas o nosso It pecado, takes our sin away. tirou o pecado. And that's what God can do for you. E é isso que Deus pode fazer por ti. When we confess our sins, he is faithful and just to forgive us of our sins Quando nós confessamos os nossos and pecados, to Ele é cleanse fiel e us justo from all para nos unrighteousness. perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda a injustiça. So the big lesson that David learned was there was nothing he could bring to God to get forgiveness of sin. Então a grande lição que Davi aprendeu é que ele não podia apresentar nada a Deus para Deus lhe perdoar o seu pecado. He deserved death, Ele merecia a morte and he knew it. e ele sabia disso. And so he comes to God and he falls on God's mercy. Então ele chega diante de Deus e ele pede a misericórdia de Deus. I'm sorry. Ele diz, eu lamento. I'm very sorry. Eu lamento muito. It's not that I'm sorry that I was caught. I'm sorry that I sinned. Ele não diz, eu lamento porque eu fui apanhado. Ele diz, eu lamento porque eu pequei. And what I've done, I hate what I have done. E aquilo que eu fiz, eu odeio o que eu fiz. You know, I have an autistic son. He's 15. Eu tenho um filho autista, ele tem 15 anos. And we have a lot of problems with him now. Nós agora temos tido muitos problemas com But I ele. love him, Mas eu amo, and I will always love him. e eu sempre o amei. Sometimes he has difficulties, Às vezes ele tem dificuldades and he will not be able to control himself. e ele não consegue controlar-se. And so he breaks things in the house, Então ele parte coisas em casa and we don't know what to do. e às vezes nós não sabemos o But que fazer. after he does these things, he gets upset at himself. Mas depois de fazer estas coisas, ele fica chateado com ele próprio. What's wrong? I ask him. O que aconteceu? O que aconteceu de errado? Eu He's pergunto. angry at what he did. Ele está zangado com aquilo que ele fez. He regrets what he did. Ele lamenta aquilo que ele fez. He hates what he did. Ele odeia aquilo que ele But he fez. cannot control himself. Mas ele não consegue controlar a si mesmo. And he knows he cannot control E himself. ele sabe que não se consegue controlar. This is the way we need to be with our sin. E é assim que nós precisamos estar em relação ao nosso It pecado. seems that we cannot control sin. Parece que nós não conseguimos We controlar o struggle pecado. with it. Nós lutamos com isso. We're saved by the grace of God, Nós somos salvos pela graça de but we Deus. still struggle with sin. Mas nós ainda lutamos com o How pecado. can a young man cleanse his way? Psalm 119. De que maneira poderá o jovem manter puro o seu caminho? Pergunta o Take Salmo heed to the word of God. 119. Observando de acordo com a palavra Your de Deus. word I hide in my heart, so I will not sin against you. A tua palavra escondo no meu coração para eu não pecar contra And ti. as we hide God's word in our heart, we learn not to sin. À medida que guardamos a palavra de Deus no nosso coração, nós aprendemos a não pecar contra God Deus. changes our desires. Deus muda os nossos desejos. But while he changes our desires, we still struggle with sin. Mas enquanto Ele muda os nossos pecados, nós ainda vamos lutar. And Ele limpa, vamos lutando com o pecado. our attitude should be, I hate the sin that I do. E a nossa atitude para com o pecado deve ser essa. Eu odeio o pecado que eu cometo. Paul says it in Romans chapter 7. Paulo diz em Romanos no capítulo 7. The things that I want to do, I don't do. As coisas que eu quero fazer, eu não consigo fazer. The things that I do,
I don't want to do. As coisas que eu faço, eu não quero I fazer. hate what I do. Eu odeio o que eu faço. Why can't I control myself? Por que que eu não consigo controlar-me? And Paul talks about the struggle between the old nature and the new nature. E Paulo fala dessa luta da velha natureza com a nova natureza. How do you see your sin? Como é que tu vês o teu pecado? You say, well, it's not as bad as his sin. Bom, não é tão grave como o pecado dele. I mean, do you know what he does? Tu sabes o que é que ele faz? He does. Ele It's terrible when you hear it, é terrível. but I'm not like that. Mas eu não sou assim. Yes, I sin. Sim, eu peco. Yes, I hurt people, E às vezes eu but magoo. not like him. Eu magoo pessoas, mas não como He's ele. bad, Ele é mau. not me. Eu não. Is that what we think of our sin? É isso que nós pensamos no nosso It's pecado. just a small problem that I have. É apenas esse é um pequeno problema que eu tenho. No, it's not a small problem. Não, não é um pequeno problema. Sin is sin, Pecado é pecado. and God is disgusted by our sin. E Deus tem nojo do nosso pecado. You see a dog throws up on the carpet, Então, um cão, ele vomita no chão, na carpete. and it's just a small throw up. É apenas um pequeno vômito. It's not so big. Não é uma coisa tão importante. It's not big of a problem. Não chega a ser um problema. And he eats it. Depois ele come. So what's the problem? E qual é o problema? Right? I mean, if it was a big throw up, Se fosse um vômito muito grande, then we would be disgusted. então aí nós teríamos nojo. But this was little. Mas era um pequeno. We couldn't even smell it. Nós nem sentimos o cheiro. So it's not so bad. Então não tem muito problema. Is that the way we think of sin? Será que é assim que nós It's pensamos just a do pecado? small sin. É um pequeno pecado. It didn't really affect too many Não people. afetou muita gente. It affected only me, Só me afetou a mim. or maybe me and someone else. Talvez a mim e a outra But that's pessoa. it. Mas foi só isso. Did you see the sin that David did? Estão a ver o pecado que Davi cometeu? It was adultery. Foi adultério. Oh, it was just affecting one or two people. Afetou uma, duas Oh, pessoas. maybe 3 or 4 Ou people. 3 ou 4. But that's all. Mas foi isso. No, it affected an entire nation. Não, isso afetou toda a nação. People died as a result. Pessoas morreram por causa There was- resultado disso. There was another sin David committed. Houve um outro pecado que Davi cometeu. On another occasion, David decided to count the people of God. Numa outra ocasião, Davi decidiu contar o povo. And his general said, "Why do you want to count the people of God? God doesn't want you to do that." E perguntaram-lhe, mas por que tu queres contar o povo de Deus? Deus não quer que tu faças isso. And David said, "Oh, it's just a small thing. I'll just count the people of Não, God." isso é uma coisa pequena. Eu quero contar o And povo. as a result, he sinned against God. E como resultado disso, ele pecou contra Deus. So the prophet came and said, "You have 3 choices. E o profeta então vem ter com ele e diz, tens 3 escolhas. You can have 3 years of famine." Podes ter 3 anos de fome. 3 years of famine for that? Just for counting God's people? 3 anos de fome só por contar o povo de Deus? Well, if you don't like that, then you can have 3 years of being chased by your enemies. Bom, se não gostas disso, então tu podes escolher ter 3 anos em que vais ser perseguido pelos teus inimigos. I don't want that. Eu não quero isso. Well, then you can have 3 days of the angel of death coming and killing people. Então tu podes ter como opção, durante 3 dias, o anjo do Senhor vir e matar pessoas. You pick. Tu escolhes. What are you going to pick? O que é que tu vais escolher? God says, you pick God. Or David says, you pick God. Então Davi disse, Deus, tu escolhes. And so for 3 days, the angel of death came and killed 70,000 people. Então, durante 3 dias, o anjo do Senhor veio e matou 70.000 pessoas. And David comes running and says, I'm the one who deserves to die. E Davi vem a correr e diz, mas sou eu que mereço These morrer. people didn't do O anything. povo não fez nada. It's my sin. Foi o meu Why pecado. does 70,000 people have to be affected for my sin? Por que 70.000 pessoas têm que ser afetadas por causa do meu pecado? And he comes to a man named Aruna. Ele chegou perto de um homem chamado Araúna. And the angel of death is about to kill Aruna, the next victim. E Araúna estava prestes a ser morto, era a próxima vítima, e o anjo do Senhor estava prestes a And matá-lo. David says to the man, he says, I need to buy your property and make a sacrifice.
E Davi diz, eu preciso comprar, diz Araúna, eu preciso comprar a tua propriedade, eu preciso If fazer um I don't buy your sacrifício. property, that angel is going to kill you. You're the next victim. Se eu não comprar a tua propriedade, o anjo do Senhor vem, tu vais ser a próxima vítima. What does the man say? E o que é que o homem diz? Take it, take it. You Não don't need to leva. buy it. Take it, have it all. Não, fica com ela, não precisas comprar. David says something that is very memorable. E Davi diz uma coisa que é memorável. He says, "No, I will not take it from you. Não, eu não vou ficar com ela. I will buy it from you. Eu vou I will comprá-la. not offer to the Lord what costs me nothing." Eu não vou oferecer uma coisa ao Senhor que me custou nada. And he paid for that property, E ele pagou por essa propriedade. and the plague was stopped. E a praga cessou. See, sin has consequences. Tu vês, o pecado tem Maybe consequências. you and I don't see it, Talvez tu e eu não consigamos ver, but there will be consequences to our sin. mas haverá consequências dos nossos Now, there pecados. was a lesson in this for Israel, E há aqui uma lição para Israel, and it's in verses 18 and 19. versículos 18 e 19. So this is chapter 50, Psalm 51, 18 and 19. Salmo 51, versículos 18 e You 19. can read it. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade, e edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar se oferecerão novilhos. See, David had sinned, and God needed to do a work in David's life. Então Davi pecou e Deus precisava fazer um trabalho na vida de Davi. But Israel also sinned, Mas Israel também pecou. and God needed to do a work in Israel's life. E Deus também precisava fazer um trabalho na vida de Israel. Israel also needs to repent of their sins. Israel também precisava arrepender-se dos seus pecados. And it's not just coming with your sacrifices that God wants. Então não é a vir apenas com sacrifícios que Deus quer. David says, "Sacrifices and offerings I would bring to you, but you don't want them." Ofertas e sacrifícios eu te daria, mas tu não queres isso. Well, there were sacrifices that God wanted, Mas existem sacrifícios que Deus quer. but you know what people do? Mas sabem o que é que as pessoas fazem? They say, "Well, if I steal something, I got to offer a sacrifice, right?" As pessoas dizem, bom, se eu roubei alguma coisa, eu tenho que oferecer um sacrifício, não é assim? Okay. So I'm going to steal something. Então eu vou roubar uma coisa. Now I'll offer the sacrifice. Então agora eu ofereço o sacrifício. Now what's the big deal? Qual é o problema? I'll just steal, I'll just lie, I'll cheat, Eu roubo, eu minto, eu faço and I'll bring a batata, sacrifice. e depois eu trago um sacrifício. What does God want? O que é que Deus quer? Confess your sins. Confessa o teu pecado. Okay, I'll do it.